Muito boa tarde, amigas, amigos, o nosso momento, o nosso cantinho, o nosso grupo de estudos. Todos os dias às 18 horas, fazer luz, seguindo o mandamento do Mestre que orientou: brilhe a vossa luz. Mas como assim fazer brilhar a nossa luz? Ocorre que os profetas já tinham dito e Jesus confirmou a resposta sobre a nossa natureza interior, por trás das aparências, por trás da matéria, por trás do corpo, por trás mesmo do corpo espiritual, há uma essência, assim definida pelos profetas e por Jesus. Vós sois deuses. Deuses é o que sois. Isso quer dizer que nós temos em nós todos os poderes do universo. Alguns de vocês devem estar perguntando: como assim? Como todos os poderes do universo? Eu não tenho. Tem. Da mesma forma, como uma semente de árvore não é árvore, mas é ao mesmo tempo, nós não somos deuses, mas somos. Porque o Deus que nós somos está em potência, assim como a árvore na semente está em potência. Não fica claro assim? Essa é a nossa realidade. Trazemos em potência dentro de nós todos os poderes. Honrar-nos, respeitarmos-nos, amarmos-nos, é essencial, é uma questão de essência. De forma que o segundo mandamento apresentado por Jesus é igual ao primeiro. Como ele mesmo disse, mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Claro que amar a si mesmo, claro que amar o próximo, na superfície, não tem nada de semelhante, muito menos de igual, a amar a Deus. Mas só na superfície. Na superfície, eu e vocês somos muito diferentes. Cada ser humano é único. Homens, mulheres, brancos, negros, crianças, adolescentes, adultos, idosos. São múltiplas as aparências, muito diferentes entre si. Mas já no corpo, se você tiver o olhar de raio-x do super-homem, verá as pessoas muito parecidas. No raio-x, nós somos extremamente parecidos. Mas e se nós transcendermos a matéria? Nos mostraremos ainda mais semelhantes. Considerando o Espírito, considerando o Deus em nós, a nossa essência, somos todos um. Amando em profundidade a nós mesmos é o mesmo que amar em profundidade os outros.
é o mesmo que amar em profundidade o todo, o Deus, o todo que está acima de todas as partes. Urgente aprendermos a respeitar tudo na criação. Não como rito, não como crença, mas como certeza. Francisco de Assis não chamava todos os seres humanos de irmãos, mas também todos os animais de irmãos, mas também todos os vegetais de irmãos, mas até mesmo todas as coisas de irmãos. A irmã cadeira, a irmã mesa, o irmão sol, a irmã lua. Tudo é nosso irmão. A nossa trajetória evolutiva vai do átomo ao arcanjo. Há um princípio espiritual dormindo na matéria. Mas dormindo não quer dizer que ele não exista. Assim como também não quer dizer que ele esteja plenamente realizado. Ele está em potencial, mas está. E, portanto, tudo que existe é realmente nosso irmão. Para aprender a respeitar, a admirar, a conviver em profundidade com tudo que existe, é um passo fundamental para um dia aprendermos a amar o próximo como a nós mesmos e o todo acima de todas as partes. Muito bem, temos conversado sobre o capítulo 1º da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, nosso fabuloso guia de viagem. E a primeira parte desse capítulo 1º, que tem por título Felicidade e Infelicidade Relativas, tem diversos subitens. E nós temos nos debruçado sobre o subitem que chama-se Desgosto da Vida. Desgosto da vida / suicídio. Vamos então hoje estudar um tipo de suicídio muito peculiar, tanto que tem um nome especial, a eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é a abreviação da vida como forma de subtrair a pessoa de dores muito grandes, de sofrimentos muito intensos. O que os espíritos elevados acham disso? Qual a perspectiva espiritual dessa questão? No livro fabuloso que nós recomendamos, Nosso Lar, o livro espírita mais lido no Brasil e no mundo, depois de passar um tempo no umbral e conseguir entrar na colônia espiritual Nosso Lar, André Luiz descreve que viu nas ruas uma pessoa no meio da multidão, porque Nosso Lar é uma metrópole. No meio da multidão ele viu uma pessoa com uma luminescência, uma luz, ainda que fraca, no seu peito. E aquilo chamou atenção porque nenhum habitante de Nosso Lar possuía essa característica. Ele perguntou para o seu instrutor e obteve como resposta que tratava-se de um completista. Dias depois, andando pelas ruas, notou outra pessoa e obteve a mesma resposta. Trata-se de um completista. Quando teve a oportunidade de perguntar, ele obteve o que era um completista
ele obteve a seguinte explicação: nós todos que reencarnamos possuímos uma programação reencarnatória. A programação reencarnatória, ela abarca os diferentes aspectos do projeto reencarnatório nosso. Ele estabelece em que país, em que cultura, em que família cada um de nós vai reencarnar. Estabelece o sexo, a raça, a classe social, as diversas características que vão tipificar a nossa reencarnação. Cada uma delas portadora de uma lição preciosa. Sua mãe, seu pai, seus irmãos não vieram à toa. Você não nasceu no Brasil ou em qualquer outro país sem que isso fizesse parte de uma lógica pedagógica e terapêutica exatas e profunda. A sua raça, o seu sexo, a sua classe social, tudo, absolutamente tudo, obedece a esse planejamento. E um dos itens que integra o nosso planejamento reencarnatório é o nosso tempo de vida. É em função do tempo de vida programado que nós recebemos uma carga de fluido vital, como uma bateria recebe também uma carga de eletricidade para poder funcionar. É essa compreensão do fluido vital que nós recebemos como o necessário para desenvolvermos as experiências terapêuticas e pedagógicas próprias, contidas no nosso planejamento reencarnatório, que permite nós enxergarmos, do ponto de vista espiritual, o que é o suicídio em geral. O suicídio em geral é um desperdício. Suicida-se não apenas aquele que, através de uma medida drástica, de uma arma de fogo, de um atropelamento, de um arremesso do próprio corpo por um abismo, a intoxicação do corpo por um veneno, mas muito mais que apenas essas possibilidades e outras que caracterizam o suicídio clássico, tudo o que abrevia de alguma forma o nosso planejamento reencarnatório é considerado espiritualmente suicídio. Amarguras, mágoas, culpas, pessimismo, desesperança, todas essas forças tremendas que atuam sobre a alma humana, nesse caso, todas essas forças tóxicas, venenosas, que atuam sobre a alma humana, abreviam, cada uma de uma forma, cada ser com um ritmo e uma característica, mas sempre abreviam a vida. E são, por isso, consideradas suicídio. Comer demais, beber demais, estimular demais a adrenalina do corpo, são múltiplas as características.
múltiplos os comportamentos que abreviam a vida. Então, aqui na pergunta 953, Kardec vem perguntar sobre a eutanásia da seguinte forma: quando uma pessoa tem diante de si um fim inevitável e terrível, pode ser culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? Então, todos sabemos que um dia morreremos, é inevitável. Mas há para cada um tempo programado. E nesse tempo, experiências programadas para vivermos esse tempo. Ninguém passa um segundo na Terra se não houver um motivo sério, importante e profundo para estar aqui. Saber se uma pessoa é culpada seria como perguntar se um doente pode sair da sala de cirurgia antes de terminar a cirurgia. Se ele pode interromper o tratamento pela metade. A tuberculose é um caso clássico. Os médicos prescrevem em torno de 6, 7 meses de tratamento intenso com os antibióticos. Depois dos primeiros meses, porém, os sintomas se revertem. E é um perigo porque grande parte das pessoas, diante da reversão dos sintomas, interrompe o tratamento antes dos 6 ou 7 meses prescritos. E o que acontece então? Por não estar completamente curado, o doente volta a apresentar os sintomas graves, mas então já com muito maior resistência aos medicamentos originários, de forma que não se trata de apenas retomar os antibióticos que estavam sendo tomados antes. Caso a caso, mas muitas vezes é necessário que se prescreva um antibiótico muito mais forte. Porque o corpo não aproveitou todo o bem do primeiro antibiótico e os agentes patogênicos que sobreviveram são selecionados de uma forma a já não mais serem atingidos por esse primeiro antibiótico. O que o médico falaria? O cirurgião que soube que o seu paciente saiu na metade da cirurgia, ou o pneumologista que soube que o seu paciente desistiu da terapia com antibióticos no meio dela. Você está querendo ser médico. Eu precisei estudar muito. Os pesquisadores que desenvolveram os medicamentos e as cirurgias tiveram também que estudar muito. A experiência foi se acumulando até que se chegou à conclusão de que, para ter êxito, a cirurgia precisava completar os seus procedimentos. O antibiótico precisava de um tempo de ação para poder fazer o seu efeito integral. Não é à toa. E aí eu pergunto para minha amiga, para o meu amigo, se é tão óbvio
que os procedimentos científicos não são à toa, não vêm do nada. E os procedimentos científicos da medicina são, obviamente, passíveis de erro, porque a ciência é humana. Que pensar sobre os procedimentos de Deus? Haveria alguma possibilidade de ter um segundo desnecessário nas nossas vidas? Uma experiência que não fosse realmente proveitosa? Pense se há lógica em pensar nisso. Que pode existir alguma vivência desnecessária, da qual podemos abrir mão com a antecipação da morte. Então sempre se é culpado por não aguardar o momento final fixado por Deus. Apesar das aparências, quem poderá estar certo de que o fim realmente chegou e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento, que reverta o quadro mas, ainda mais que isso, quem poderá afirmar que, caso não se reverta o quadro e que venha-se a falecer com sofrimentos intensos, é a pior alternativa? Quem poderá afirmar, com que autoridade poderemos afirmar que essa vivência, apesar de tão dolorida, de tão difícil, de tão intensa, seja desnecessária? Não é verdade? Ah, mas a pessoa vai morrer. Morrer vamos todos. Morrer vamos todos. Ah, mas ela está sofrendo muito. Sim, determinados processos terapêuticos, determinados exames que a própria medicina da Terra propõe, determinadas cirurgias que são realizadas nos hospitais humanos, provocam intensas dores no pré, no durante e no pós-operatório. Nem por isso elas podem ser abominadas, devem ser negadas. Nem por isso temos o direito de fugir ou de negar o processo científico que fez chegar à conclusão que foi prescrita pelo médico. Se nós assim nos submetemos, porque temos confiança na medicina e na ciência, e devemos ter, por que não temos confiança na medicina perfeita de Deus? Pergunta 953A. Compreendemos que em circunstâncias habituais o suicídio é sempre condenável. Mas se a morte é inevitável, a vida não pode ser abreviada por alguns instantes? Repete a pergunta Allan Kardec. E a resposta dos espíritos é antecipar o término da vida. É não se submeter à vontade de Deus. Será sempre uma desobediência ao Criador. E como todos os segundos, não cai uma folha de uma árvore, como todos os segundos são partes de um projeto terapêutico e pedagógico perfeito, como o que nós mais precisamos é viver o que estamos vivendo, deixar de viver o que estamos vivendo, abreviar o nosso processo de aprendizado e de cura, deixará nossas doenças em aberto, que é a resposta à pergunta seguinte, 953b. Kardec questiona:
Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? Respondem os espíritos, como sempre, uma expiação proporcional à gravidade da falta e de acordo com as circunstâncias. Então não se pode falar de uma consequência geral, porque cada caso é um caso, cada situação é uma. Mas pode-se falar, em termos gerais, que cada um vivenciará uma expiação proporcional à gravidade da falta e de acordo com as circunstâncias. Continuando com a nossa comparação com as terapêuticas para doenças graves da medicina humana, uma pessoa que abandonou seu tratamento no meio do caminho terá que voltar para terminar o procedimento e, certamente, com a situação agravada, gerando mais desgastes, mais dores, mais intensidade nos tratamentos. Vejamos se isso atende às nossas pesquisas. Releia essas perguntas no seu livro, no seu exemplar de O Livro dos Espíritos. Questione a sua lógica. Se o doente pode assumir o papel do médico, se a criatura pode pressupor saber mais que o Criador. Entendendo o que Jesus quis dizer quando nos ensinou a repetir, seja feita a vossa vontade, é entender uma verdade superior a presidir a vida e é submeter-se a essa vontade superior. Pense a respeito disso, estude o tema e voltemos a conversar da perspectiva da matéria, mas também da perspectiva do espírito. Porque é dessa visão integral que surgirão as melhores decisões. Viver bem é tomar boas decisões. Tomar boas decisões requer um grau de informação, um grau de conhecimento amplo e profundo. Vivamos bem, decidamos bem, estudemos amplamente, profundamente a vida. Paz e bem, até a próxima.